Contraponto Cinema está começando agora. No programa dessa semana, nós vamos apresentar para você um filme que não está em cartaz, é um filme até já um pouco antigo, mas que vale muito a pena ver, também La Lluvia. Muitos temas que nós temos discutido aqui no programa, aqui na TV Comunitária, especialmente no programa Contraponto, estão ali nesse filme, nesse longa-metragem, que você pode conferir aí no trailer. E não vamos a conseguir, Sebastián. Costa, cabrón, estos la van a armar. ¡Arriba! No lo van a hacer. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Tiene como fin desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. Chris, averigua dónde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra. ¿Puede entender, por favor? Digo, que quede en algo, que tenga palabra el cabrón. Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda del sitio en el que vives, coño. ¡Agáchate! Bom, esse filme é uma produção espanhola e também boliviana, né, Zé Luiz? Sim. Qual é a história contada no Também La Lluvia para a gente apresentar o filme para o nosso telespectador? Pois é, eu acho, primeiro eu gostaria de falar, esse é um dos filmes que eu mais gostei, de todos que eu já vi. Ele é fabuloso. Esse, o Adeus Lene, que a gente precisa também comentar. O Também La Lluvia fala de um episódio que aconteceu na Bolívia, uma história real que aconteceu, onde um governo de direita privatizou a água da chuva. Privatizou a água e a água da chuva, né? E o filme começa com a história de uma equipe de espanhóis que vão fazer um filme sobre a descoberta da América, ou a invasão da América. Como é que se privatiza a água da chuva? Pois é, esse povo é louco, né? Esses caras são loucos, estão privatizando tudo, né? E a privatização da água da chuva, essa água que cai, né? Proibindo as pessoas de usar a água da chuva, né? Que elas recolhem a água da chuva. Isso até aqui no Brasil também, até fizeram construções de algumas casas, né, onde a água da chuva cai e vai ser armazenada, né, quando você tem muita concentração de chuva em determinados momentos do ano, né, em determinadas épocas do ano, e você usa essa água da chuva para cozinhar, para beber, para tomar banho, né? Só que o governo privatizou toda a água, inclusive a água da chuva, e as pessoas eram proibidas na Bolívia nesse período, foi um período curtíssimo, de usar a água da chuva, porque houve uma reação, um movimento social fantástico que botou para correr essa empresa americana que tinha assumido a propriedade da água da chuva. Então a gente pode até traduzir o título do filme como Até a Chuva. Até a chuva. Até a chuva. Que loucura. Né? Eles não têm limite, esses capitalistas. Agora vamos falar assim o contexto, porque o filme se passa nesse contexto, no contexto de privatização da água ali na Bolívia, e como a Alice falou, num período curto, mas essa não é a narrativa do filme. Esse é o contexto em que ele se dá. A história é a história da produção de um filme, que é um filme espanhol, que é outro fato interessantíssimo, que conta a história do descobrimento, né? Na verdade, ele é ambientado na chegada dos espanhóis às Américas, mas na Bolívia? Conta aí, Zé Luiz. Primeiro descobrimento, coisa nenhuma. Eles vão invadir a América, e aí esse grupo de produtores, né, atores, que vão fazer o filme sobre a chegada de Colombo e a invasão, né? Início da invasão, onde deveria passar, onde é hoje a República Dominicana, né, em Santo Domingo, onde chegam ali, primeiramente, esses invasores espanhóis, depois eles passam pela Ilha de Cuba, depois chegam na América Central, mas aí por questão de economia, eles resolvem filmar a descoberta, entre aspas, né, da América na Bolívia, que nem mar tem, né? E que uma região dos Andes altamente montanhosa, completamente diferente de Santo Domingo, assim como também é completamente diferente as populações, os povos originários, os grupos étnicos que habitam, né, os chamados de índios ou os indígenas que habitam a Bolívia, que são muito diferentes dos indígenas que habitavam, né, o que é hoje a República Dominicana. É porque para os civilizados, índio é tudo igual, né, Zé Luiz? Pois é. Então, é uma diversidade incrível
de línguas, de idiomas, de culturas, de religiosidades, de povos, né, é reduzida a esse nomezinho comum. Índio, né? Que ainda é uma incorreção geográfica, né? Porque Colombo chegou aqui e achava que estava na Ásia. E ele insistiu até a sua morte que ele estava na Ásia, porque ele simplesmente reconheceu e não conheceu o novo, né? Então ele fica insistindo, ele ficou reduzido ao mundo que ele conhecia, né? Que era a Ásia, a África e a Europa. Sabe como isso reflete no cotidiano, Zé Luiz, essa questão de reduzir todo o índio? Nós vivemos em 2014, um período eleitoral, e uma das campanhas políticas propôs uma política para os índios, né? E que era representado pela foto de um Apache. Ou seja, para a política indígena, né, brasileira, ilustrada com um Apache. Um indígena norte-americano. Né? Isso é ridículo. Sabe que Mas isso mostra esse reducionismo simplificador, que é não reconhecer o outro na sua alteridade, na sua outridade. E são milhares de civilizações que existem na América, desde a América do Norte até a América do Sul, passando pela América Central, de grupos indígenas distintos. Mas é tudo índio. Sabe que os livros da época da ditadura empresarial militar que se instalou no Brasil a partir de 64, os livros utilizados para as crianças nas escolas colocavam isso. Quando se falava de índio, as fotos ou os desenhos que apareciam eram de indígenas norte-americanos. E a Constituição não. E também a Constituição e o Código Civil brasileiro, né? Que tratava esse outro como o selvagem, silvícola, né? Aquele que é o outro, né? E aí o filme trata, né, dessa insurreição indígena, né, na Bolívia, que vai originar mais tarde a ascensão, a chegada ao poder de forma radicalmente democrática de Evo Morales e o projeto do Estado Plurinacional, que começa aí com essas insurreições populares em Cochabamba, né, onde é passado o filme, e que é muito interessante, e também a postura dos espanhóis, dos atores, né, do diretor, do produtor espanhol, com relação aos indígenas que eles contratam para fazer o filme, né? E é uma postura completamente capitalista, né? Ou seja, na verdade há uma divergência. Um dos produtores vai se sensibilizando com o contexto que ele presencia, né? E o outro continua preocupado com a produção, com a economia da produção, com terminar o filme. E tem uma cena que eu acho muito interessante, que é a cena dos bebês afogados, né? Comenta, acho que você pode falar isso para o nosso telespectador, que não vai estragar a surpresa do filme, não. De forma nenhuma. Pois é, ali tem uma cena onde eles vão mostrar toda a violência e toda a barbaridade cometida pelos espanhóis quando invadem a América, e começa ali nessa chegada em Santo Domingo, né, onde é hoje a República Dominicana. E aí tem uma cena onde eles pedem às mulheres indígenas, isso filmado na Bolívia, que coloquem uma cena onde mostra as mães afogando os filhos, para que os filhos não presenciassem tanta barbaridade, tanta insanidade, tanta violência. Isso as mulheres africanas, as mulheres indígenas fizeram, às vezes matavam os filhos ainda na barriga para evitar que elas nascessem em meio àquela barbárie total feita pelo invasor europeu, aquela violência total. E aí quando eles estão fazendo filmando essa cena, né, elas estão com as crianças no colo, e aí na hora que vai colocar a criança na água, obviamente essa criança é substituída por bonecos, mas as mães se recusam a fazer isso. Né? E um indígena que é um líder, né, é um líder popular, né, contra o movimento da privatização da água, e também é um ator do filme, né, mal pago, por sinal, essa questão é interessante, né, elas se recusam e ele defende, fala, não, elas não vão fazer essa cena porque isso é muito ofensivo, né, porque isso é algo que realmente aconteceu, né, há algum tempo atrás. E essa memória histórica é muito doída, né, para nós. E ele insiste, né, mas isso é só um filme. E aí o rapaz fala para ele, olha, mas nem tudo é só o seu filme, né? Seu filme não é a coisa mais importante. Tem coisa mais importante do que o seu filme. Respeitar os sentimentos das pessoas, daquelas mulheres ali naquele momento. E esse personagem, que é o rapaz que aparece aqui agora, né, ele é muito simbólico nessa história toda, porque ao mesmo tempo que ele quer participar do filme, ele quer representar,
ele tem um compromisso social, que para ele está acima de qualquer coisa, né? E os produtores não conseguem entender, eles estão mais preocupados com o erro de continuidade, né? Poxa, o rapaz vai preso, como é que nós vamos continuar as filmagens? Ele vai preso, apanha da polícia, né? Se ele apanhar, e aí chega todo machucado, marca, e agora? Como é que você vai filmar assim? Você é um irresponsável. É verdade. Bom, então essa é a nossa recomendação aqui do Contraponto Cinema, para que você não perca esse filme, que é o Também La Chuva, que está cheio de coisas pra gente pensar bastante sobre a nossa própria história. E continue com a programação da TV Comunitária. Na próxima semana, o Contraponto Cinema traz mais uma indicação para você.